86 que eu viajei para Vacaria, onde conheci a moça Esse era o mais linda ponto que do ele queria mundo, chegar, né? né? Em fevereiro de 86, conheci a moça mais linda do mundo, que está aqui à minha frente e está comigo há 36 anos. Pastor Ivanildo, mas uma coisa importante que eu me lembrei agora, né? Eu como filha acompanhei muito assim as viagens, né, no ministério itinerante, vendo você pregar, ministrar em congressos, e sempre teve de muitos testemunhos que você conta e que são muito impactantes, sempre teve um que me impactou muito e eu acho que seria muito interessante compartilhar hoje aqui nesse momento especial. Aquele testemunho que você conta de um momento em que você se afastou dos caminhos do Senhor, se afastou da igreja, e aí eu acho que você estava no local e quando voltou para casa, como é que Na foi? verdade, quando eu estava em Juí, quando eu assumi a inspetoria do Banco Bamerindos, como inspetor na época eu tinha um trabalho bastante abrangente, eu atendia 5 agências do banco que existiam na região. A minha sede era em Juí, onde eu ficava na segunda-feira. Terça-feira eu atendia a agência de Chiapeta, quarta-feira atendia a agência de Coronel Bicaco, e nesse meio tempo eu pousava em Santo Augusto, que era o único lugar que tinha hotel. E na quinta-feira atendia Palmeira das Missões e sexta-feira Cruz Alta. Então esse era o meu roteiro semanal. Devido, não é que eu saí da igreja, mas devido às viagens e de pousar fora a semana toda, final de semana eu chegava cansado, não ia na igreja. Comecei a esfriar na fé, e eu sempre cooperei na igreja na área da música, sempre tocava. Então, como eu não podia ensaiar durante a semana nos grupos que eu tocava, final de semana eu já não cooperava. Às vezes algum final de semana eu viajava, às vezes algum final de semana tinha outras atividades dos próprios colegas do banco, ou às vezes até cursos que a gente fez em Passo Fundo, em Porto Alegre. E aí eu fui me afastando. Não cheguei a ficar totalmente fora da igreja, mas não com aquela frequência que eu costumava ir e participar e cooperar. E nesse ínterim, uma ocasião, um colega meu, chamado Jair, me convidou para uma festa dos colegas do banco. Uma festa mundana, obviamente, uma festa com bebidas, com dança, com tanta coisa. E quando eu estava naquela festa, já era passado de meia-noite, já era madrugada, e eu senti que aquele não era o meu lugar. Uma coisa ruim, era um sábado à noite, e parecia que Deus estava me falando, aqui não é o teu lugar, o que tu está fazendo aqui? E eu disse para ele, estou indo embora, saí, já era passado de 2 horas da manhã, eu fui para casa, a casa dos meus pais. E quando eu cheguei em casa, eu tinha a chave do meu quarto, que era uma porta separada da casa, nos fundos. Quando eu entrei, eu ouvi um gemido, já quase 3 horas da manhã, ouvi um gemido muito forte, um gemido muito insistente, e meu pai sendo cego, a minha mãe também com alguns problemas de saúde. Eu pensei, alguma coisa deve estar acontecendo, será que está passando mal, alguma coisa, o pai ou a mãe está passando algum problema de saúde? E entrei silenciosamente, e quando parei na porta do quarto dos meus pais, era minha mãezinha de joelho, orando, chorando e dizendo, Senhor, tu prometeu, tu me fez uma promessa que meu filho seria um pastor, um ministro da tua palavra, e ele anda agora um pouco afastado, não sei onde ele está agora, mas assim como o Senhor me prometeu, fala com ele aonde ele estiver. E eu estava ali ouvindo, ela não sabe, eu acho que nem soube que eu estava ali ouvindo, mas aquela oração, aquelas lágrimas fizeram com que no domingo, já era madrugada de domingo à noite eu estava no culto em Juí. O pastor Vandir Ribas Pereira, que hoje está jubilado lá em Santa Maria, era o pregador da noite. Eu sentei nos últimos bancos do templo central em Juí, meu pai dirigindo o coral. Os hinos do coral eram todos para mim, a mensagem era toda para mim, a pregação foi toda para mim, que até hoje eu não sei como, antes de terminar a mensagem do pastor Vandir, eu saí do último banco, fui parar no primeiro, e quando ele fez o convite, eu fui o primeiro a me jogar aos pés do altar. E ali renovei o meu concerto com Deus. Então foram essas experiências que marcam a gente, porque eu, como disse ainda ontem no culto de ensino, culto da família, falando sobre Josué capítulo 9, quando os gibeonitas fizeram um pacto com Josué para não serem mortos por Israel, eu sempre digo, o diabo sempre quer fazer acordos, o diabo sempre quer fazer propostas para você ou enfraquecer ou abandonar a sua fé. Então o inimigo é muito astuto, vem com coisas muito bonitas, muito boas, às vezes ele vem até de terno e gravata, mas às vezes é o inimigo. E ele quer fazer alianças, pactos,
para tirar você do foco. E isso aconteceu comigo naquela época, até pelo trabalho, pela atividade que eu desenvolvia e o pouco tempo que eu tinha para Deus. E ali, naquele dia, eu renovei meus propósitos e desde então nunca mais, em hipótese alguma, em momento algum, me afastei dos caminhos do Senhor. Que coisa linda, né? E lindo que a oração de um pai, a oração de uma mãe tem muito poder, né? Talvez você, pai, mãe que está nos assistindo aí, tá com teu filho também um pouco afastado, desmotivado, porque eu acredito que tanto o pastor Ivanildo quanto a pastora Jaqueline concordam comigo que nós estamos vivendo esse tempo em que, se naquela época já tinha isso, mas muito mais agora, né? As pessoas se envolvem, se embaraçam tanto com coisas dessa vida, com trabalho. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha redes sociais, naquela época não tinha tantos atrativos que tiram o tempo e roubam a atenção como hoje. Claro que tinha outras coisas que a pessoa, querendo, se desvia, se afasta de Deus, porque sempre o inimigo vai ter as suas estratégias. Mas não era como hoje, que a facilidade é bem maior para perder o foco. É verdade. E nós somos, eu sempre comparo nós cristãos como uma brasa, né? Se a brasa tá perto do fogo, ela tá viva. Ela tá quente, ela tá em movimento. Mas se ela se afasta, quanto mais longe ela fica do fogo, mais ela vai se apagando. Mais ela vai se apagando. Até que, de repente, ela se apaga completamente e não existe mais fogo nela. Ela não vai acender mais nada, porque ela se apagou. E nós cristãos somos assim, nós precisamos, né? As pessoas, muitos têm essa coisa de dizer, mas eu não preciso ir na igreja para servir a Jesus, eu não preciso estar no templo para dizer que eu creio em Deus, que eu acredito. Mas você consegue tirar tempo na sua casa, no seu serviço, para louvar a Deus, para ler uma palavra, para ouvir uma palavra que é o que nos alimenta espiritualmente? Eu acho muito difícil nos dias em que nós estamos vivendo nessa correria frenética. Eu não consigo na minha casa, às vezes, tirar um tempo de um devocional, de um bom tempo, às vezes eu não consigo. E aí nós temos esse tempo no templo, no culto ao Senhor, que nós somos alimentados, abastecidos. É essa brasa que está pertinho do fogo e que a sua chama se acende. E a fé